Bora lá para mais um vídeo aqui no canal e dessa vez, meu amigo, eu quero conversar com você sobre um assunto super interessante e uma coisa que tá na mente de todo mundo. Eu tenho certeza que todo mundo na vida já falou essa frase, já falou algo parecido. Eu queria ser rico, meu sonho é ser rico, meu sonho é ter dinheiro. Mas para quê? Essa é a grande questão. Todo mundo quer ser rico, mas tem muitas coisas por trás que vão fazer que ela nunca seja rica. E é isso que a gente vai comentar nesse vídeo de hoje. Eu espero que você curta esse conteúdo, que você acompanhe o meu raciocínio e espero que seja um bom vídeo e que abra sua mente de alguma forma. Se você é essa pessoa que só fala que quer ser rico, esse vídeo com certeza é pra você. E olha, uma coisa que eu quero que você entenda é que eu não vou passar pano pra você aqui não, viu? Aqui nesse canal não tem coisa de passar pano não. Aqui eu vou falar o que vier pra eu falar e pronto. Pode doer em quem doer e pronto, velho. Aqui não tem essa... Eu não vou passar a mãozinha na sua cabeça pra você... Ai, ele é muito bonzinho. Não, cara. Aqui eu vou falar a verdade na sua cara. Mas beleza, o primeiro mais que impede muita gente de chegar em ser rico, de chegar ao topo, de ter dinheiro suficiente pra viver tranquilo, é que muita gente não sabe nem o quanto tá gastando. Parece até simples eu te falar algo como isso, como organize suas finanças. É algo simples de fato, é algo que, cara, todo mundo fala, mas é tão óbvio que muita gente ignora. Muita gente não faz, seja por preguiça, seja porque pensa que é só besteira. Eu conheço pessoas que eu cheguei pra elas e eu disse, cara, faz isso aqui, anota quanto tu gasta, vê quanto tu gasta por mês, vê quanto tu recebe. Não, porque não funciona. Beleza. Eu vou fazer o quê? Então, o primeiro mais que eu quero que você entenda é para você anotar os seus gastos. E eu arrisco dizer que muita gente nesse Brasilzão aí não anota os seus gastos e ignora isso completamente. E é aí que mora o perigo. Digamos que é tipo, você tá numa estrada e aí tá sem mapa e tá tentando chegar em um local. Só que você não sabe onde fica esse local. Você nunca foi. Então, sem um mapa, um GPS, você vai se perder e não vai a lugar algum. Você vai ficar estagnado, só girando, andando, sem parar e é isso. Com as finanças é a mesma coisa, com o nosso dinheiro é a mesma coisa. Se você não se organizar, não tiver um norte, um destino, uma organização financeira, você não vai sair do canto e vai ficar estagnado. Ou talvez pior, vai piorar mais ainda a sua situação, vai gastar mais e vai ficar pobre para sempre. E aí que tá a grande questão. Todo mundo quer ser rico, mas ninguém quer fazer o óbvio e o mais simples. Como que você quer ser rico se você sequer anota quanto você gasta? Sequer tem uma organização? Fica difícil. E a solução para esse problema é bem simples, como eu já falei, se chama orçamento. Aí você vai chegar para mim, assim como muitas pessoas já chegaram para mim e vão dizer, tá, mas isso não funciona. Tá, você já fez o teste? Se não, você não tem que estar falando que não funciona. Você tem que falar que não funciona se realmente fez o teste e realmente não funcionou. Se você não fez o teste, por favor, faz o teste e me fala. Aí você vai ver e você vai comprovar se funciona ou não. Se não funcionar, é realmente, pode vir aqui e comentar, ó, não funcionou, e eu vou dizer, tá certo, cara, beleza, pelo menos você tentou. E é nesse ponto de organizar o orçamento que aí vai começar a sua vida financeira começar a evoluir. Digamos que você vai partir para a próxima fase. Então, para começar esse orçamento, a gente precisa de 3 coisas básicas. Primeiro, anotar tudo que você gasta. Quando eu digo tudo, é realmente tudo. Se você sai de manhãzinha para tomar um café na padaria da esquina, cara, anota esse cafezinho. Seja R$1, seja R$2. Enfim, seja o que for que você gaste naquele mês, anota tudo. Do mais básico, do mais barato até o mais caro. Seja cartão de crédito, seja, enfim, tudo. Até o seu salário você precisa anotar. E isso aí é por partes, tá? Primeiro você vai anotar o salário que você ganha, ou se você faz renda extra, você anota também. Depois vai para outra categoria, que são os gastos fixos, que são coisas fixas de casa, aluguel, água, feira, energia, enfim, tudo que você gasta aqui é fixo. E aqui não entra Netflix, nem pizza, beleza? Lanchinho de fim de semana, isso aqui não entra nos gastos fixos. Você vai anotar na próxima categoria, que é os gastos supérfluos ou gastos desnecessários, ou diga o que você quiser. Gastos aleatórios. É mais aconchegante, é mais
amigável falar assim. Sim, e outra coisa, eu pedi para você anotar os gastos, mas não precisa ser um caderno, um papel, alguma coisa do tipo não, tá? Você pode pegar tanto um aplicativo no celular quanto um papel. Então você pode pegar isso para anotar seus gastos, que vai ser importante da mesma forma, vai fazer o mesmo efeito. O importante é você começar e criar o hábito de anotar tudo. E fazendo esse orçamento, fazendo tudo bem direitinho, fazendo as categorias, colocando quanto você ganha e quanto você gasta, aí no final vamos ter uma noção de quanto você pode gastar por mês dentro do seu salário. E para isso a gente precisa do orçamento. Mas bora continuar com o próximo mais da questão, que afasta a maioria das pessoas da riqueza, que se chamam dívidas. E aqui eu quero ser bem honesto e sincero com você, até porque dívida é algo que afasta muita gente da liberdade financeira e principalmente de ter uma vida tranquila. Não é que a pessoa sem dívidas vai ser rica. Claro que não, mas você vai ter tranquilidade. E se a pessoa está cheia de dívidas, seja no cartão de crédito, em cheque especial e tudo mais, meu amigo, a chance de você nunca enriquecer é altíssima, porque se você contrai muita dívida, quer dizer que você nunca vai ter dinheiro para prosperar. E cartão de crédito aqui no Brasil é algo bizarro. Juros altíssimos é algo fora do comum. E como no Brasil muitas pessoas querem ter coisas sem poder comprar, ou querem ter coisas para mostrar para as outras pessoas, não só aqui no Brasil, como toda a humanidade. Sempre tem gente assim, infelizmente. E a pessoa se acha rica, se acha que eu consigo comprar no cartão de crédito, eu tenho 10 mil reais aqui de limite no cartão, então eu consigo comprar. Passa o cartão, se acha ricão e fica tendo essa falsa sensação que pode conseguir comprar as coisas. E eu não estou dizendo que você não deve nem precisa comprar nada, tá? Muito pelo contrário, cara. Eu só tô dizendo aqui o que eu faço. Se você compra no cartão de crédito, se endivida, cara, problema seu, velho. Mas enfim, essas compras, essas dívidas que a gente vai contraindo vão prendendo a gente em uma coisa que parece uma prisão. E muitas vezes, esse dinheiro que a gente tá gastando com coisas supérfluas, totalmente aleatórias, que nem precisava, a gente poderia estar usando para outras coisas, principalmente para o nosso futuro, seja poupando ou investindo, mas não, ele está ali sendo corroído por uma dívida super antiga ou talvez uma dívida nova, mas com juros altíssimos. Mas calma aí, se você está endividado e eu toquei na sua ferida, saiba que você não está sozinho, porque tem muita gente, muitos brasileiros que estão endividados, mas tem uma saída, tem uma luz no fim do túnel que pode te ajudar. E o primeiro passo, que é o que eu falei agora há pouco, ter um orçamento. Se você está endividado, está gastando muito no cartão de crédito, você precisa ter um orçamento, meu amigo. Não tem como você sair das dívidas sem um orçamento, porque você precisa saber o tamanho da sua dívida, quanto você está gastando em cada cartão de crédito e principalmente como a gente vai resolver o pagamento deles. Então o primeiro passo é super simples. Faz um orçamento de quanto você está gastando por mês e quanto está recebendo. Dessa forma você vai saber quanto precisa para quitar suas dívidas e como você vai fazer isso. O segundo passo se chama negociação. Você não pode ter vergonha de procurar quem você deve. Seja banco, seja empréstimo, seja o agiota da esquina lá que tá te ameaçando porque você não pagou. Cara, seja quem for, você não precisa, você não pode ter vergonha de falar com eles. Essas empresas e bancos, geralmente eles não querem perder de forma alguma. Então, os juros vão lá para cima. E se você não for lá e negociar, você vai acabar se lascando mais ainda. Então, você precisa chegar para eles, tentar uma negociação, porque de toda forma eles querem receber, mesmo que seja um valor mínimo. E geralmente, quando a gente faz essas negociações, a gente pode conseguir um valor mínimo para você pagar ali, menor do que a dívida que está lá correndo juros todos os dias. E se for o caso deles não diminuírem o valor do pagamento, você pode pedir para diminuírem os juros. Você precisa chegar para eles e conversar, falar a sua situação. E você tem que ser sincero e falar, não posso pagar esse tanto, diminui mais aí. Tem que conversar. Se não negociar, você não vai sair do canto e a dívida vai aumentar mais ainda. E você vai se lascar completamente. Aliás, se você está endividado, você pode dar um Google aí e pesquisar a lei do superendividamento. Eu recomendo demais você ler o que tem lá nessa lei de superendividamento, que vai te ajudar a negociar coisas, a negociar suas dívidas. Se você é uma pessoa que está muito ferrada nas dívidas, essa lei chegou para ajudar muita gente e acredito que pode te ajudar. Então não esquece de pesquisar a lei do superendividamento, porque tenho certeza que vai te fazer renegociar
essas dívidas de uma forma bem mais justa. Depois, a gente precisa priorizar nossas dívidas. E como a gente vai fazer isso? É super simples também. Você pode focar primeiro naquelas dívidas com juros mais altos. Que aí, meu amigo, são aquelas dívidas que estão sugando a tua alma. Parece até um vampiro. É cartão de crédito, cheque especial. Essas coisas aqui no Brasil têm um juros absurdo. Então foque primeiro nelas. Você também pode usar a estratégia da bola de neve, que funciona basicamente assim. Primeiro a gente vai pegar as dívidas menores para dar aquela motivada, para você ficar motivado. Então vai nas menorzinhas. Depois vai aumentando e vai escalando para chegar até nas maiores. Ou você pode seguir pelo caminho da estratégia da avalanche. São nomes bem engraçados, mas funciona. E essa daqui da avalanche é basicamente você pagar as contas mais altas, com juros mais altos, e aí você vai economizando o valor ao longo prazo. No caso, começa com juros mais altos e quando diminui, quando você acaba essa conta de juros mais altos, você vai para as menores e aí vai sobrar mais dinheiro. Você pode seguir uma ou outra, o que importa mesmo é você tomar consciência das coisas e melhorar a sua vida financeira fazendo alguma coisa para se livrar dessas dívidas. Coisas que não vão te levar a lugar algum, só vai te lascar mais ainda, só vai te deixar pobre. E se você é uma pessoa que fala, eu quero ser rico, mas está cheio de dívidas, infelizmente eu tenho que ser sincero contigo, mas você dessa forma nunca vai conseguir. E outra coisa, cada parcela que você pagar é uma vitória. É uma vitória para você, meu amigo, porque não tem coisa pior do que você ser um devedor. Então você precisa tomar o rumo da sua vida, tomar alguma atitude para melhorar isso. Caso contrário, como eu disse, infelizmente você nunca vai ser rico ou nunca vai prosperar financeiramente. E antes de continuar, eu peço por favor que se você estiver gostando desse conteúdo e eu estiver te ajudando de alguma forma, que você baixe aqui a tela e se inscreva aqui no canal e também deixe o gostei aqui no vídeo, que vai ajudar demais na entrega desse conteúdo para outras pessoas também assistirem e conhecerem e também aprenderem alguma coisa. Então desde já, muito obrigado e bora continuar. O terceiro mais da questão que muita gente vem enfrentando e enfrenta diariamente é a dificuldade de poupar e principalmente de investir. Ainda nos dias de hoje, muita gente acha que só quem investe ou quem poupa dinheiro é quem já tem muito dinheiro, para quem recebe milhões de reais mensalmente. E a verdade é que não. Se você é um assalariado que nem eu, ou que ganha pouco, meu amigo, você pode começar a poupar e principalmente investir. Porque primeiro de tudo, antes de começar a querer riqueza, a gente precisa começar de baixo, tijolo por tijolo. Não adianta nada você querer construir um prédio sem começar pela base. É meio clichê, mas é a verdade, querendo ou não. E se você vai começar a criar o hábito de poupar, não é aquilo que sobra no final do mês, depois que você paga tudo, depois que se diverte, vai pro shopping, faz as compras. Cara, depois de tudo, o que sobra é nada. É o mínimo, é o resto do resto. Quando você começar a poupar, você precisa poupar antes de gastar, seja o que for. Se você recebe 1.500, cara, tira uma partezinha, mesmo que seja 50 reais, no início do mês, assim que você recebe, e não deixa para o final. Eu tenho certeza que se você deixar para o final, não vai sobrar nada, porque digamos que vai sobrar 100 reais. Você vai usar esses 100 reais para poupar ou vai querer esses 100 reais para gastar com alguma coisa? Eu tenho certeza que poupar vai estar em último caso. E você criando esse hábito de poupar dinheiro mensalmente, qual será o objetivo? Onde você vai colocar esse dinheiro? Antes de tudo, a gente precisa criar uma reserva de emergência. Não adianta nada você querer investir em fundos imobiliários, Bitcoin ou qualquer coisa, ações brasileiras, ETF e tudo mais, essas coisas todas aí, se você não tiver uma reserva de emergência primeiro. Digamos que a reserva de emergência é como se fosse nosso colchão de segurança. O seu paraquedas, se você cair, ele vai estar ali para lhe ajudar. Aí você me pergunta, tá, mas para que uma reserva de emergência? O nome já diz tudo. Para emergências. Pode ser tanta coisa como emergência. Se você tem uma família, se você tem filhos, a reserva de emergência pode cobrir algum gasto sobre seu filho adoeceu, sua filha adoeceu. Você pode usar para pagar uma consulta, para pagar um medicamento ou alguma coisa. O carro quebrou, não tem dinheiro na conta, mas tem a reserva de emergência. Você é demitido do nada. Digamos que o seu chefe acordou com raiva do mundo. Ele chegou e eu vou te demitir. Pronto. Lascou, meu amigo, você se lascou. Aí já era, velho. Se você não tiver uma reserva de emergência, mesmo sendo CLT, você tá lascado, velho. Você tá pedindo pra sofrer na vida. Porque uma reserva de emergência vai te salvar de muitas coisas. Seja ela simples, ou um carro quebrado, ou uma demissão, que aí tá lascado, velho. Você precisa
se virar para poder conseguir um dinheiro que vai tirar da onde? Você vai usar o cartão de crédito com juros altíssimos para você se endividar mais ainda, se lascar mais ainda, e aí vai criando uma bola de neve gigantesca de problemas. Cara, eu já vi casos de pessoas perderem a vida por dívidas. Isso é complicado, velho. Isso não é brincadeira, não. Então, se você não quer passar por essa situação, o básico que você precisa fazer para começar não é nem investir nem nada. Você precisa ter uma reserva de emergência. As pessoas geralmente dizem que você precisa de 3 a 6 meses. Ah, beleza. 6 meses é ótimo. Só que se você for uma pessoa que nem eu, que tem medo de muita coisa acontecer e, cara, a gente vive num país que é meio complicado, velho. A gente vive num país que é meio complicado ter segurança. Então, eu diria para você ter pelo menos um ano. Eu tô lutando para conseguir chegar em pelo menos um ano e talvez eu até ultrapasse para eu ter mais garantia. Você pode seguir outro rumo. Ah, 6 meses aqui para mim tá tranquilo. Beleza. E essa reserva de emergência a gente precisa fazer com base no quanto a gente gasta por mês. Por isso que é tão importante o primeiro ponto desse vídeo, que é fazer um orçamento da sua vida financeira. Então, você sabendo quanto você gasta, a sua reserva de emergência vai ser baseada nela. Digamos que você gasta R$2.000 por mês, então se você quer 6 meses, você deveria ter 12 mil guardado para reserva de emergência, só para isso. E não estou dizendo para você ter R$12.000 e só aí poder investir. Claro que não, né? Você pode ir construindo a sua reserva de emergência aos poucos e aprendendo outras coisas, e investindo e guardando para reserva, investindo e pá. Mas antes de tudo, você precisa ter pelo menos uma quantia boa, seja R$1.000 para dar uma garantia de alguma coisa. O importante é você ter uma reserva ali garantida e tranquila para você, assim que precisar, já ter o dinheiro na hora lá. E falando em dinheiro na hora, você não pode deixar essa reserva em qualquer canto. Você não pode deixar essa reserva, fazer uma reserva em uma ação, em um fundo imobiliário. A reserva de emergência não é um investimento. A reserva de emergência é para você ter, assim que você precisar, o dinheiro já está na sua conta. É coisa rápida. Alguns exemplos aqui é Tesouro Selic e CDBs de liquidez diária. Procure bancos confiáveis. Eu particularmente uso Nubank e Mercado Pago, mas também tem o Inter, tem diversos bancos que liberam caixinhas para você usar como reserva de emergência, mas a ideia aqui é te fazer ter uma segurança de alguma forma. E a reserva de emergência com certeza vai te ajudar. Outra coisa super importante, depois que a sua reserva está sendo construída ali, ou já está construída, é você começar a colocar o seu dinheiro para trabalhar para você. E como você pode estar fazendo isso? Investindo. E essa parte é uma das partes mais empolgantes que eu acho mais da hora. Porque aí realmente o dinheiro vai estar trabalhando por você. E não ao contrário. Você vai estar saindo de gastador para investidor. E a verdade é que não tem nada de bicho de 7 cabeças, tá? Por muito tempo eu achei que, cara, era coisa de outro mundo. Você tinha que ter milhões para poder começar e não tem nada a ver com isso. Também não é nada complicado, claro. Você precisa se aprofundar, você precisa estudar e entender onde você está colocando o seu dinheiro para não perder. Isso é óbvio. Então você precisa se dedicar pelo menos um pouco para poder conhecer cada coisa que você está comprando ali e está colocando o seu dinheiro para ele trabalhar para você. Se você está começando agora, eu aconselho você começar pela renda fixa, algo mais conservador. Depois de você aprender como funciona a renda fixa e ter uma quantia ali, já ter o hábito de guardar o dinheiro, já ter o hábito de investir mensalmente, recorrentemente, sem falhar, aí você começa a estudar em fundos imobiliários, que é algo bem tranquilo também. Você só precisa estudar e saber onde está colocando o seu dinheiro. Depois, você pode estudar sobre ações brasileiras, sobre uma Petrobras, uma Vale, uma WEG, outras empresas aí gigantescas que deixam você comprar ações, pequenas cotinhas para você começar a construir seu patrimônio. Mas isso aí é com o tempo. Você precisa começar do básico, do simples, do baixo. Não adianta nada você querer começar, nossa, eu vou comprar R$1.000 aqui, eu só tenho 1.000, mas eu vou comprar tudo de Petrobras. No primeiro dia que você faz isso, digamos que você tem o azar da Petrobras perder valor. A sua cota vai fazer assim, o seu valor vai fazer assim, ó, de 1.000 vai para baixo, meu amigo. Aí você vai ficar louco se você não souber o que fazer naquele momento. Então, antes de tudo, para você começar a investir, comece conhecendo os investimentos, comece estudando. Tem muitos canais aqui no YouTube que ensinam como investir, explicam para que serve cada investimento e como você pode estar aportando, colocando dinheiro neles.
Então é muito importante que você aprenda antes de investir. E outra coisa, tá? Se você é jovem ou já tem uma idade elevada, não importa a idade que você tenha. Se você quer começar a investir, cara, começa a investir hoje. Não importa se seja com R$ 10, com 20, com 50, com 100, com 500. O importante é você começar hoje. Se você é jovem, quanto mais cedo você começar, mais rápido você vai poder colher os frutos. O grande segredo mesmo é que não tem segredo. Basta você se dedicar, começar a estudar, começar a investir, começar a conhecer e assim você criar o seu patrimônio de uma vez por todas e nunca parar de aprender sobre como colocar o seu dinheiro para trabalhar para você de forma inteligente. Finalmente, o último mais, e talvez esse seja o mais importante de todos, que é a nossa mentalidade. Eu tenho certeza que, assim como eu iniciei o vídeo, eu disse que muita gente, já ouvi muita gente falar que quer ser rico. Eu já falei que eu quero ser rico, você provavelmente já falou, você já ouviu outras pessoas falarem, enfim, todo mundo quer ser rico. Porém, existe um grande problema. Nem todo mundo quer passar pelo processo ou quer mudar os seus hábitos para ser uma pessoa financeiramente melhor. Poucas pessoas estão dispostas a mudar a forma como agem com o dinheiro ou como pensam com o dinheiro e principalmente como gastam o dinheiro. Poucas pessoas estão dispostas a isso, infelizmente. E a riqueza não é sobre ter milhões de reais na conta, nem ter carro do ano, nem ter dinheiro sobrando, nem... Cara, não é isso, velho. A riqueza realmente, de fato, é ter liberdade financeira. É a tranquilidade de saber que a sua vida financeira está organizada. Você está sem dívidas, você está ganhando mais e está aportando mais, está investindo mais, está... Cara, é coisa totalmente diferente do que só ter coisas, do que só ter carro, do que ter mansão, do que ter milhões na conta, é muito mais que isso. E essa liberdade, e essa mudança, sabe onde começa? Na nossa cabeça. Primeiramente a gente precisa mudar isso para depois mudar os nossos hábitos e para isso a gente precisa focar, ser honestos com nós mesmos, ver onde está cada ponto errado e mudar. Se a gente não mudar a nossa mentalidade, a gente vai ser o mesmo para sempre. E seja, não é só nas finanças, tá? Seja em qualquer coisa da nossa vida, a mentalidade vem em primeiro lugar. Significa parar de adiar, parar de dar desculpas, significa de fato seguir o seu orçamento que você fez lá no primeiro ponto, seguir a risca, ter mais dinheiro para poder guardar, para poupar, para investir, para não cair em armadilhas do consumismo, para você não cair em querer comprar tudo, né? Nessa onda de querer comprar tudo, passar o cartão, se endividar mais. Significa ter humildade e aprender de fato sobre finanças. É chato no começo. No início eu achava, nossa, uma porcaria, velho. Um monte de número, um monte de coisa, ter que anotar, escrever. Cara, isso é chato. Mas depois de um tempo que você vê resultado, se torna prazeroso, se torna algo... vira hábito. Essa é a palavra certa, vira hábito. E você viu aí que para riqueza não existe atalho. Não vai ter atalho. Se você acha que para ser rico você vai acordar com milhões da conta do nada, meu amigo, sinto te dizer, mas isso não vai acontecer. Porém, é um caminho possível para nós, meros mortais. Pessoas que querem sair da pobreza de alguma forma, querem construir um patrimônio, querem sair do zero para ter pelo menos alguma coisa, viver bem, ter liberdade, ter segurança, dar um conforto para sua família. Isso aí qualquer um pode conseguir. Não importa a sua idade, não importa se você está endividado, se você tem conhecimento ou não. O que importa realmente é a sua decisão. A sua decisão hoje. Se você vai sentar a bunda na cadeira, vai pegar um papel, vai anotar tudo, fazer um orçamento, ver onde está errando, ver o que está gastando, ver onde pode cortar gastos, onde pode minimizar. É como Morgan Housel, acho que eu falei o nome dele certo, que é o autor desse livro aqui, ó, A Psicologia Financeira. Cara, logo no início ele dá uma paulada na sua cabeça. Ele basicamente diz que o sucesso financeiro não está diretamente ligado com a sua inteligência ou com o quanto você sabe sobre investimentos complexos, mas sim totalmente interligado com o seu comportamento. Ele fala basicamente assim, logo na introdução, meu amigo, o cara é pau. Um gênio que não consegue controlar as suas emoções pode se tornar um desastre financeiro. O oposto também é verdade. Pessoas comuns, sem nenhuma educação financeira, são capazes de conquistar riqueza desde que tenham uma meia dúzia de habilidades comportamentais que não estão relacionadas aos métodos formais de medição de inteligência. Ou seja, nossas emoções, nossos vieses, nossos comportamentos influenciam diretamente na nossa vida financeira. Não importa se você sabe muito ou pouco, você precisa mudar o seu comportamento. Tudo isso impacta mais nos nossos resultados financeiros do que
aprender fórmulas ou gráficos super complexos. E claro que eu não estou dizendo que aprender sobre gráficos e entender mais a parte complexa da coisa não seja importante, tá? Só que tudo começa pelo seu comportamento e a sua mentalidade. Se você não começar por isso, infelizmente o resto não vai funcionar. Então, antes de finalizar, o que eu quero que você entenda é que todo mundo quer ser rico. Você vai ouvir isso por muito tempo. Eu escuto isso diariamente por pessoas próximas a mim. Mas o grande problema é que poucas pessoas estão dispostas de fato a passar pelo processo, a fazer o que deve ser feito para poder conquistar a liberdade financeira e realmente viver bem. Infelizmente, isso é a grande verdade. Então, se você chegou até aqui, eu quero muito que você comece a praticar, eu quero muito que você entenda o meu ponto de vista, então eu quero muito que você seja uma dessas pessoas que crie essa mentalidade e cresça financeiramente. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, a única coisa que eu peço é que se inscreva aqui no canal e deixe o seu like aqui no vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.